Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Emerson Figueiredo, sou mestrando em ensino de ciências e matemática pela Unemat, a Universidade Estadual do Mato Grosso, aí em Barra do Bugres. Estou agora na fase da escrita da minha dissertação. E primeiro gostaria de agradecer o convite da professora Andréia, né, de ministrar essa mini palestra a vocês. Na verdade, eu gostaria de estar presente para falar um pouco, né, sobre as metodologias ativas, que é o que eu trabalho na minha pesquisa de mestrado, juntamente com objetos de aprendizagem digital e tecnologias digitais, certo? Mas como eu trabalho com a tecnologia, né, nada me impede com que eu faça essa palestra para vocês, e com o intuito de disseminar as metodologias ativas e falar um pouco da minha prática pedagógica, né, que eu sou professor de Química e trabalho nas minhas aulas muito com as metodologias ativas. E ultimamente tenho estudado, aprofundado mais sobre as teorias, sobre teóricos que fundamentam as metodologias ativas, bem como diversas metodologias ativas que a gente consegue identificar hoje nas instituições de ensino, certo? Então, eu gostaria, né, novamente, de agradecer o convite da professora Andréia, da coordenadora da direção da escola, Escola Estadual Professora Julieta Xavier Borges. Espero que essa palestra incentive vocês, docentes, a trabalharem com as metodologias ativas, e é o que eu digo sempre. Vocês verão os resultados disso quando vocês aplicarem. Em alguns momentos vocês irão falar, nossa, mas isso vai ser impossível aplicar na minha sala de aula, porque o meu aluno ele é muito desmotivado, ele tem uma dificuldade de aprendizagem muito grande, e eu estimular ele por intermédio das metodologias ativas vai ser difícil. Mas eu só passo o desafio para vocês. Apliquem, pelo menos uma, durante o ano letivo, e depois vocês podem me mandar por e-mail, podem me mandar pelo Facebook, que eu vou deixar depois o meu contato, e me falem se teve resultado ou não. E eu tenho certeza que terão resultados muito positivos, certo? Então, vocês estão observando aí o título da minha apresentação, que serão metodologias ativas, com as minhas informações aqui, certo? É a primeira vez que eu faço uma apresentação pelo Camtasia, então pode em alguns momentos ter problemas de áudio, agora também está tendo chuva, mas esse é o único momento que eu tive para fazer essa explanação para vocês, porque agora essa semana vai ser bem atarefada. Mas nada impede que em outro momento eu esteja presencialmente acompanhando vocês, né, aí em Barra do Bugres, e será um grande prazer contribuir. Certo? Então, vamos para... Antes de definir o que são as metodologias ativas, eu gostaria que vocês observassem a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que ele elaborou em 1998. Essa pirâmide nos mostra o seguinte. Nós e também nossos alunos, eles aprendem 10% quando leem, 20% quando ouvem, 30% quando observam, 50% quando veem e ouvem dos outros, 70% quando discute com os outros, 80% quando fazem, quando praticam, certo? E 95% quando ensinam os outros. Então, quero que vocês observem o seguinte, é aqui que a gente inicia o conceito de metodologia ativa. O que é a metodologia ativa? Percebam que o nosso atual ensino, que é conhecido como ensino tradicional, o professor é o detentor de todo o conhecimento, ele chega na sala de aula, passa o que ele tem para passar, né, referente à sua disciplina, e o aluno está ali passivo, certo? Ele só está ouvindo e fazendo o que o professor pede. E aí a gente trabalha também com, como Paulo Freire sempre dizia, que é o ensino bancário. O professor ele vai lá, deposita, né, o dinheiro, que é o conhecimento aí na cabeça do aluno, e na hora da prova ele quer receber de volta esse dinheiro, né? Então, a metodologia ativa, ela vem para mostrar que, na verdade, o ensino tradicional, ele está caindo por terra. Por quê? Porque nós precisamos de alunos críticos, nós precisamos de alunos que discutam, nós precisamos de alunos que investiguem e, principalmente, precisamos de alunos que saibam construir o conhecimento, certo? E aqui a gente percebe nessa pirâmide que o ensino tradicional,
ele está aqui no topo da pirâmide. Ou seja, os alunos leem, escutam, veem o professor falando e ouvem, certo? Então, aqui nessa parte de cima está o ensino tradicional. As metodologias ativas, ou seja, para a gente tornar o nosso aluno ativo na aprendizagem, nós temos esta base da pirâmide. Ou seja, 70% do aprendizado do aluno é quando ele discute com os outros. Então, a metodologia ela traz isso, muita discussão de conceitos, muitas discussões de exercícios referentes às diversas disciplinas. 80% quando eles fazem. Então, nós, como professores, precisamos fazer com que os nossos alunos pratiquem, botem literalmente a mão na massa, certo? Porque aí, o conhecimento que ele está abordando naquele momento, terá um significado na vida dele. Quando ele perceber que tem esse significado, ele vai literalmente aprender, certo? 95% quando ensinamos os outros. Prestem minha atenção, 95% quando ensino. Então, quando a gente faz com que os nossos alunos discutam e fazem, ou seja, botem a mão na massa, ele, naquele momento, vai ter que conversar com o seu colega, vai estar ensinando o seu colega. E com isso, a aprendizagem começa a acontecer. E começa também a se consolidar, certo? E com isso a gente traz o conceito do que são as metodologias ativas. As metodologias ativas buscam favorecer a motivação autônoma e têm o potencial de despertar a curiosidade. Prestem bem atenção aqui nesse negrito, despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. Então, o objetivo das metodologias ativas é o que? Despertar a curiosidade. Podem ter certeza. Desperta, sim. Até aquele aluno preguiçoso, aquele aluno que na verdade, eu digo que a gente não tem aluno preguiçoso. A gente tem alunos que estão resolvendo conflitos, certo? E que não conseguem perceber o significado de estudar, o significado de aprender a aprender, que é o objetivo das metodologias ativas, certo? E aí, eu cito Berbel, que é uma grande autora dentro das metodologias ativas, ela propõe também o seguinte. Nessa perspectiva, o professor atuaria, nesse caso, como facilitador ou orientador, certo? Então, o professor agora, ele deixa de ser transmissor do conhecimento, porque a gente não... O que estamos acostumados? Ir no quadro, passa um monte de conteúdo, o aluno copia e faz exercício. Agora, o professor, ele, dentro das metodologias ativas, ele se torna um facilitador ou orientador deste conhecimento. Ele vai mediar as ações para a obtenção da aprendizagem daquele aluno. Obviamente, com os seus objetivos de aprendizagens pré-estabelecidos, certo? E com isso, ele faz que o estudante pesquise, reflita e decida o que fazer para atingir os objetivos de aprendizagem, né? Como eu disse. E ele pode, nisso, utilizar de experiências reais ou simuladas, visando as condições de solucionar com sucesso desafios advindos das atividades essenciais da prática social em diferentes contextos, certo? Então, eu trago essa imagem que mostra o aluno, dentro da metodologia ativa, sendo o centro. É o aluno que é o autor da sua aprendizagem. Certo? Então, a gente tem a mudança, a troca de papéis, a inversão de papéis. O professor passa a ser mediador e o aluno passa a ser o ator principal da sua aprendizagem. Então, o que a metodologia ativa ela traz? Autonomia no aluno, nós teremos alunos mais autônomos. O espaço da sala de aula deve ser mudado para que aplique as metodologias ativas, né? Porque a gente está acostumado a ter alunos enfileirados, ali só observando o que o professor está falando. Nas metodologias ativas, a gente muda o espaço, a gente trabalha em círculos, a gente trabalha em pequenos grupos, a gente trabalha fora da sala de aula. Com isso, o aluno vai ser instigado a procurar o conhecimento, certo? E, com certeza, a buscar o aprendizado. A avaliação tem que ser, gente, uma avaliação processual e formativa. Vocês deverão analisar o aluno do início ao fim do processo de ensino e do processo da aprendizagem, certo? Então, aqui, a gente não só vai avaliar por prova. Não que as metodologias ativas não tenham provas, a gente pode ter aplicação de provas no final do processo. Mas a avaliação
ela já se inicia no momento em que você traz um problema, no momento que você inicia o estudo de caso e principalmente você observar os alunos que disputam. Os alunos, eles precisam discutir, eles precisam procurar, eles precisam aprender a aprender, então isso entra na avaliação. Então a avaliação é um quesito extremamente importante dentro das metodologias ativas e ainda cabem muitos estudos neste quesito, certo? E o papel do professor, né? Aqui a gente tem o papel do professor, a cultura das escolas e as tecnologias de informação e comunicação. Dentro da nossa linha de mestrado, a gente trabalha com as tecnologias digitais. As tecnologias digitais e as metodologias ativas estão de mãos dadas. Por quê? Porque se nós queremos que os nossos alunos sejam ativos, ou seja, se nós queremos que os nossos alunos eles busquem o seu aprendizado e nós, como professores, sejamos facilitadores, mediadores desse conhecimento, o aluno ele tem hoje um arsenal tecnológico muito grande. Então ele tem acesso a muita informação. Então ele pode ser o autor sim do seu aprendizado. Só que nós como professores precisamos fazer o quê? Observar e facilitar com que esse aprendizado seja feito da melhor maneira possível com as tecnologias digitais, certo? Então aqui a gente está trabalhando alguns conceitos, eu vou pular algumas partes para não estender a minha fala. Tá? Mas é só para trabalhar com alguns conceitos das metodologias ativas e depois a gente vai mais para a questão prática de como proceder às metodologias ativas, certo? Teóricos que fundamentam as metodologias ativas. Muitos estudiosos da atualidade falam que as metodologias ativas são novas, né? Agora a gente está se falando muito sobre metodologias ativas, é algo novo na educação. Não, porque se a gente for perceber, teóricos... as metodologias ativas estão pautadas em teóricos super antigos e que já defendiam o quê? O ensino baseado em investigação, o ensino baseado na problematização, o ensino baseado na experiência do aluno, na experiência que ele vive, o ensino baseado no que o aluno já traz para a sala de aula, certo? E aí a gente aponta quem? Vygotsky, com aprendizagem pela aprendizagem pela interação social, Levi Vygotsky, né? A aprendizagem pela experiência de John Dewey. Então, eu foco aqui em Dewey porque ele é o meu teórico que eu trabalho na minha dissertação. Dewey fala, ele é defensor da escola nova, né? Então, ele dizia que o aluno, ele precisa, o ensino do aluno e a aprendizagem do aluno tem que ser pautado na experiência que aquele aluno vive. Certo? A sala de aula ela não pode ser algo muito fechado. A gente tem que trabalhar com as experiências dos alunos para que isso facilite o aprendizado dele. Certo? A gente também tem aprendizagem significativa de Ausubel, que também fundamenta as metodologias ativas, e obviamente vem com uma perspectiva freiriana da autonomia. O aluno ele tem que ser autônomo no seu aprendizado. Certo? Por que usar as metodologias ativas? Eu vou colocar só 2 pontos aqui para vocês perceberem. A metodologia ativa ela promove a inserção do aluno no processo de ensino e aprendizagem. O estudante deixa de ser um agente passivo, certo? Que apenas escuta e passa a ser um membro ativo na construção do saber por meio de estímulos sobre o conhecimento e análise de problemas. Nesse contexto, o aluno é convidado a participar com suas opiniões e ideias para promover transformações na sociedade. O professor deixa de ser o ator principal em sala de aula e se torna o mediador do conhecimento. Certo? E isso é extremamente importante. Nós temos que dar essa autonomia para os nossos alunos. Eles precisam sentir que eles conseguem, por si só, aprenderem qualquer disciplina. Certo? Não que o papel, que a gente aí extingue o papel do professor de maneira alguma, porque o professor é fundamental nesse processo. O professor ele vai mostrar os caminhos para o aluno e o aluno vai caminhar nestes caminhos com a ajuda do professor. Então, o professor vai estar sempre ali de mão dada para auxiliar esse aluno até obter, até chegar no objetivo de aprendizagem que esse professor almeja, né? Ou que o currículo da escola, da instituição almeja. Ok? Então, por que usar as metodologias ativas? A gente tem diversas. Sala de aula invertida, que o aluno é o agente do saber, a gente já vai falar. Leitura prévia de conteúdos para favorecer a interação. Uso de tecnologia para potencializar o aprendizado, foi o que eu disse, o uso das tecnologias digitais. Promoção de competições ou desafios para instigar o pensamento. Só aqui um certo cuidado, porque essa competição,
Tem que ser uma competição sadia. Não aquela competição que fala, eu consegui atingir o objetivo, então eu sou o melhor. Porque isso pode favorecer o quê? O outro aluno ser menosprezado, porque não atingiu aquele objetivo, e fazer com que isso crie uma barreira nesse aluno. Então a gente tem que ter esse certo cuidado quando trabalha com competições ou desafios em sala de aula. A gente tem a união de teoria e prática, a gente tem os estudos de casos, resolução de problemas, utilização de jogos, que é muito importante. Na minha dissertação eu trabalhei com jogos químicos no ensino superior, no curso de licenciatura, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, e os resultados foram extremamente positivos, certo? Eu até esqueci de falar, né, pessoal, mas eu sou professor da Faculdade do Pantanal, né, que é uma faculdade privada aqui de Cáceres, que usa muito metodologias ativas. A sua grade, hoje, o seu currículo aborda muitas metodologias ativas. Houve uma queda de energia. Eu trabalho também como professor contratado da Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemat aqui de Cáceres, no curso de Ciências Biológicas, trabalho com 3 disciplinas na Química, e também sou professor do QI Ângulo, que é uma escola particular aqui de Cáceres, trabalho com o ensino médio, certo? Então, em todas estas universidades, todas estas instituições, eu trabalho com metodologias ativas e vejo que está trazendo muitos resultados positivos. No final, eu vou até mostrar as declarações de alguns alunos em relação a isso, certo? Então, mais uma vez, a aprendizagem centrada no estudante, ela é autônoma, certo? Ou seja, motivada por fatores internos, tais como autoestima, curiosidade, responsabilidade. Já a aprendizagem centrada no docente, que é o ensino tradicional, ela é heterônoma, ou seja, motivada por fatores externos, notas e diplomas, prêmios e títulos. Isso faz com que o docente seja o centro do universo, né? Que é a fonte inconteste do saber. A gente tem que mostrar para os nossos alunos que não é bem assim, certo? Lembrando sempre, sejamos sempre mediadores e facilitadores do conhecimento, ok? Não podemos mostrar para os nossos alunos que somos detentores do saber, porque isso muitas vezes faz com que o aluno crie uma barreira e tenha medo de realizar perguntas, né? Em sala de aula, por exemplo. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Então, olha aqui, eu gosto muito desse fluxograma porque ele trabalha da seguinte maneira. A metodologia ativa, ela pode ser através de mapas conceituais, atividades na educação à distância, estudos simulados, seminários, estudo de caso, aprendizagem por projetos de intervenção ou pesquisa. Eu vou trabalhar duas ou três metodologias ativas e mostrar o passo a passo dela para que vocês consigam aplicá-las aí no cotidiano de vocês, certo? Eu pensei em 2 que seja mais acessível para o ensino médio e ensino fundamental, porque algumas são mais voltadas para o ensino superior, porque exige uma dedicação muito maior do discente, certo? Então, deixa eu só passar aqui para o slide. Aí, algumas das principais metodologias ativas. O TBL é a aprendizagem baseada em equipe. TBL vem do Team Based Learning, que é uma atividade, uma metodologia ativa muito utilizada nas faculdades dos Estados Unidos e hoje também é muito utilizada em instituições aqui no Brasil. Eu utilizo e é muito, muito, muito interessante porque trabalha com uma sala de aula invertida, que também é outra metodologia ativa, trabalha com a equipe, trabalho socioafetivo, trabalha a comunicação, trabalha a resolução de problemas. Então, esse esquema aqui, esse quadro, mostra bem como fazer. Então, é da seguinte forma. Você, como professor, eu vou colocar uma experiência minha. Suponhamos que eu queira trabalhar com conteúdo de ligações químicas, certo? Eu vou, antecipadamente, deixar um material que não seja um material muito longo para este aluno ler e estudar em casa. Eu posso deixar um material, uma apostila de, no máximo, 20 páginas, porque senão pode se tornar cansativo para o aluno e ele não vai ler, né? A gente tem que motivá-los para que ele leia, ele estude, ele faça anotações desse material que a gente disponibilizou. Detalhe, se eu estou trabalhando com ligações químicas, eu não vou falar o que é ligações químicas, ele vai ler no material em casa, certo? E também é interessante você colocar, disponibilizar vídeos para que esse aluno assista, e na hora que ele chegar no momento, na outra semana, por exemplo, quando ele chegar na sala de aula, primeiro ele vai fazer um teste, certo?
que aqui a gente já trabalhou os dois passos. Ó. O estudo prévio, que ele vai fazer a leitura, vai assistir um vídeo, vai realizar uma simulação que você, professor, vai orientá-lo a fazê-lo, né? Que é a atividade extra classe. E aí a tarefa de casa dele vai ser lista de exercícios, você pode já propor, o vídeo ele vai assistir, a simulação ele vai praticar, certo? E o passo em classe vai ser o seguinte: primeiro você aplica um teste de preparação relacionado ao material que você disponibilizou a este aluno, certo? Então você pode elaborar uma provinha, por exemplo, de 10 questões e ele vai fazer a gente chama de teste de preparação individual. Certo? Para perceber se esse aluno leu aquele material e o que ele entendeu daquele conteúdo que você disponibilizou e que você ainda não falou, certo? E aí o aluno faz esse teste, geralmente múltipla escolha. Ele vai fazer atividade individual, ele chega e já faz essa avaliação, ok? E é importante que você já conheça a turma para realizar a segunda etapa do TBL. O aluno fez essa atividade, marcou lá, né? Terminou a prova, você dá um tempo para eles fazerem, terminou essa provinha, esse teste, né? Você vai montar os grupos, montar as equipes, por isso que a aprendizagem é baseada em equipe. Então, você vai montar essas equipes de uma maneira que seja heterogênea. Heterogênea em que sentido? Você vai colocar alunos que têm dificuldade, por exemplo, na leitura, com alunos que têm facilidade na leitura. Você vai colocar alunos que tenham dificuldade com cálculos e com alunos que tenham facilidade com cálculo, para que haja uma aprendizagem colaborativa, certo? E aí, você vai passar o teste de preparação em equipe. O aluno ele vai resolver novamente o mesmo teste que ele fez individual, só que agora com o seu grupo, a equipe que você formou. Então, você pode fazer uma equipe de 5 alunos, 4 alunos, 6 alunos, e aí depende da quantidade de alunos que você tem em sala de aula, certo? O que vai acontecer e é fantástico, gente? Um aluno, você sempre vai estar caminhando em sala de aula para observar as discussões que estão sendo realizadas, certo? E aí, você vai ver muita discussão nos grupos. Então, o aluno falou assim, olha, gente, eu coloquei a alternativa A aqui na questão 1. Aí o outro fala, não, mas eu coloquei a C, porque no material que o professor disponibilizou, está falando isso, isso e isso. Aí o outro vai falar assim, não, mas eu entendi dessa maneira. As discussões serão fervorosas. Fervorosas, e você, assim, vai ficar abismado o quanto que há discussão e o quão interessante é a aplicação dessa metodologia. Você, como professor, vai ver que você não imaginava que o seu aluno ele pudesse chegar a discussões tão profundas em relação àquele conteúdo. Se fosse numa sala tradicional, numa aula tradicional, aquele aluno não teria, né, essa participação tão ativa como você está propondo agora. E aí você também tem que perceber que muitos alunos vão ficar de escanteio e só alguns vão querer ficar discutindo. Então, você tem que inserir esse aluno nas discussões. Então, aí você chega no grupo e fala, e aí, Rafael, qual que é a sua opinião sobre essa questão? Você está concordando com seus colegas? Por quê? Então, você sempre vai ser um professor questionador, certo? E aí, no final disso, terminada essa segunda etapa, que vai ser resolução em equipe, geralmente, o professor, eu coloco no data show a prova e coloco lá. Questão 1, leio a questão e pergunto aos grupos. Qual alternativa vocês escolheram? Então, a gente usa as plaquinhas. Eu não sei se eu tenho acesso aqui às plaquinhas, elas ficam geralmente lá na escola e na instituição onde eu trabalho, mas você pode fazer o quê? Para cada grupo, você imprime, se for 5 alternativas A, B, C, D, E, você imprime as letras grandes nessa folha sulfite e os alunos vão levantar. Primeira questão, a ligação química é isso, tal. Pronto. Quais foram as respostas que vocês chegaram? O grupo tem que entrar no consenso agora. E aí, levantam as plaquinhas. O que vai acontecer novamente? Um grupo pode ter levantado a alternativa A e o outro grupo pode ter levantado a alternativa D. E aí, você, como professor, vai provocar um embate entre esses dois grupos. Embate científico, embate saudável. Então, por exemplo, e aí, grupo tal, por que vocês colocaram... grupo 1, por que vocês colocaram a alternativa A? Eles têm que se explicar. Ah, professor, porque o material que a gente fez, que a gente leu, que o senhor disponibilizou, fala que a ligação química é isso, isso e isso. Ah, grupo C, por que você... grupo 3, por que vocês colocaram a alternativa D? Professor, a gente entrou em um consenso e percebeu que é essa daqui. E aí, você, como professor, você dá o seu feedback no final. Pessoal, a resposta correta é esta. Aí você vai ver que os grupos vão comemorar, tal. Aí você tem que controlar a turma. E aí você vai dar o feedback imediato do porquê que é aquela alternativa e fazer a sua explicação. A explicação rápida. Ali o aluno, ele já vai ter uma facilidade de entender, porque ele já teve uma leitura prévia em sala, e ali ele teve a confirmação, então ele acaba estudando 2 vezes.
certo? Então, vocês podem aplicar, que é fantástico. Depois eu vou disponibilizar esses slides para a professora Andréia, tá? Para ela disponibilizar para todos os professores, porque tem mais informações aqui. Esse é um slide mestre que eu tenho, que tem muitas informações sobre outras metodologias ativas, eu não vou trabalhar todas, certo? E eu também vou mandar o modelo do meu teste, do TBL, que tem 2 campos que o aluno marca o seu teste de preparação individual e embaixo o em equipe. Então, ele tem que fazer a caneta, porque senão ele pode mudar depois, né? Por exemplo, imagina que ele coloca B, lá, lápis, e na segunda etapa a turma chega no consenso que é C, ele vai lá no individual e marca C também. Então, você tem que ficar de olho nisso e pedir para que façam a caneta, e você sempre dá o visto em cada etapa, né? A etapa 1 foi concluída, a etapa 2 foi concluída. E eu vou disponibilizar, que eu montei. Gente, dá um certo trabalho aplicar o TBL, mas os resultados são tão positivos que você vai querer aplicar mais vezes. Você pode ter certeza, certo? E, geralmente, no final, você pode colocar um problema relacionado, por exemplo, ao tema que você trabalhou, ligações químicas, no meu caso, um tema mais difícil, porque aí os grupos, eles terão, depois das discussões que eles tiveram, o conhecimento teórico deles estará mais amadurecido para que eles resolvam um problema mais complexo, que é a atividade complexa. E aí você pode deixar para casa, para eles discutirem e trazerem a resolução na próxima aula. E, gente, é incrível, mas há um grande engajamento dos estudantes, dos alunos. Há um grande engajamento, vocês podem ter certeza, e vocês vão amar essa metodologia. Eu sempre aplico ela nas minhas aulas. Tomar um suquinho para a garganta, né? E aí, outra metodologia ativa. Quais são os pontos positivos do TBL, né? E aí eu vou colocar um videozinho aqui, só uma parte do vídeo, para vocês observarem a fala de alguns alunos em relação aos pontos positivos do TBL, tá? Vejam aí comigo. A principal diferença entre o método tradicional e o TBL é que o TBL você tem que aprender a trabalhar em equipe, você tem que não só saber a matéria para poder aplicar e ajudar o seu grupo, como também aprender muitas vezes a escutar e ser flexível também para mudar de opinião. O método de TBL, ele contribui para a nossa aprendizagem no quesito de que você consegue ter discussões muito ricas. Cada um traz um ponto, levanta alguma questão que não tinha pensado antes. Isso engrandece muito o conhecimento. Você se sente mais seguro quando você tem um grupo. Então, quando tem essa discussão, todo mundo leva um ponto diferente. Acho que isso engrandece, uma relação que você não tinha pensado antes. O TBL foi o que me motivou na escolha dessa faculdade e ela é muito importante no meu aprendizado porque, bom, o método ele é composto basicamente de 3 etapas. Em uma delas a gente faz uma leitura prévia do conceito, ou seja, o primeiro contato com uma matéria nova. A segunda fase é onde a gente faz provas para ver se o conhecimento foi realmente fixado. E as provas são individuais e em grupo, onde a gente pode ouvir o outro, ouvir o seu colega para tornar uma resposta mais sinérgica e, enfim, mais importante. E a terceira etapa é quando o professor entra como um mediador e ele responde as perguntas mais tidas na classe e por isso é muito importante esse método no meu aprendizado, porque eu verifico 3 vezes a mesma matéria, então não é como o método tradicional que é uma vez só e, enfim, esse método é realmente grandioso. Quando a gente for trabalhar como profissionais, a gente não vai estar sozinho, a gente sempre vai estar se relacionando com outros especialistas. Então, você ter desde cedo na sua formação um ambiente que propicie o debate, que propicie a discussão, você acaba sendo moldado pelo meio, né? Para poder, se você é uma pessoa mais tímida, para ter mais envoltura para conversar, se você é uma pessoa que fala muito, para aprender a se retrair um pouco às vezes e aprender a ouvir mais. Então, eu acho que é um método muito eficiente nisso e esse é o grande diferencial. Aqui vocês perceberam a fala de alguns alunos aqui de uma universidade, né, um ensino superior, só que eu aplico no ensino médio e também dá super certo. Os alunos elogiam muito, falam, olha professor, eu nunca tive isso na minha vida e eu consegui aprender mais, eu fiquei instigado a buscar mais informações. Então, se vocês quiserem depois terem mais acesso
ao procedimento de aplicação do TBL, se não ficou muito claro na minha fala, eu também posso disponibilizar alguns artigos que eu tenho, e também tem bastante videoaulas de aplicação do método em sala de aula. Eu tenho alguns vídeos gravados, só que eu tive um problema com o meu computador, porque eu ia mostrar na prática o que eu fiz. Mas na internet tem bastante, quem se sentir interessado em aplicar depois pode estar assistindo, ok? Então, os mapas mentais também é uma outra metodologia ativa que trabalha a questão da memorização e a organização e sistematização do conhecimento. Eu gosto muito de trabalhar, e aí você, por exemplo, está trabalhando com conteúdo, e aí você quer que esse aluno ele sistematize todo aquele conteúdo, geralmente quando tem muitos conceitos, ele sistematize tudo isso e de uma forma organizada que faça com que ele olhe e entenda todo o processo. Então, é um planejamento organizacional e que faz com que haja também uma aprendizagem colaborativa, porque eles vão trabalhar em conjuntos. Então, aqui eu trabalho geralmente com química, eu peguei esse da internet, que trabalha sobre os modelos atômicos. Os modelos atômicos são classificados lá pelos cientistas Thomson, Bohr, Rutherford e Dalton. Você fazer com que o aluno monte esse mapa mental numa cartolina ou mesmo numa folha sulfite, faz com que ele se organize. Primeiro, ele tem que estudar, ele tem que entender, observar as coisas mais importantes que existem ali para sistematizar e trazer para o físico. E geralmente eu também trabalho isso com um seminário. Eu faço com que eles explanem todo o processo que eles fizeram para chegar na produção dos mapas mentais, ou também conhecidos como mapas conceituais. É uma metodologia ativa, uma estratégia muito interessante e que dá muito certo. Depois vocês podem colar nas paredes aí da escola e o aluno vai olhar. Quando ele tiver dúvidas, ele acessa esses mapas mentais. Então, assim, é uma metodologia ativa bem interessante também. Certo? Eu também gosto muito de trabalhar o Problem-Based Learning. O Problem-Based Learning é a atividade baseada em problemas, certo? Aprendizagem baseada em problemas. Então, você, professor, vai elaborar um problema que o grupo, você vai separar esse grupo, né? Como lá no TBL, os grupos, eles terão que resolver um problema que você vai propor, certo? A gente tem, dentro das metodologias ativas, a gente tem a problematização e a aprendizagem baseada em problemas, tá? Na problematização, você coloca o aluno a buscar um problema, geralmente na sociedade, e que trabalhe conceitos relacionados à sua disciplina, certo? Você vai colocar ele para buscar o problema e resolver. No Problem-Based Learning, é você que vai elaborar o problema, então tem que ser um problema bem estruturado, e que dentro deste problema, tem as características que o aluno precise estudar para resolver o problema. Então, você vai colocar um problema bem esclarecido, porque ele vai saber a fonte que ele vai utilizar, os livros que eles vão utilizar para buscar solucionar aquele problema. Eu trabalhei, por exemplo, na turma do ensino médio com chuva ácida. Eu tenho um problema relacionado à chuva ácida para trabalhar as funções inorgânicas, sais, ácidos, bases, óxidos e também métodos de calagem. Então, eu já consegui trabalhar em um problema só. As funções inorgânicas, reações de neutralização, consegui também trabalhar poluição atmosférica, química, ambiental dentro de um só problema. E aqui é um pouquinho trabalhoso, porque você, como professor, tem que pensar em um problema bem estruturado e que faça com que o aluno busque várias informações para resolver. Então, no ensino médio, teve alunos que fizeram até teatro para mostrar a resolução desse problema e foi, assim, fantástico o quanto eles aprenderam química e eu vejo que se eu fizesse isso só no quadro, eles não teriam aprendido de como eles aprenderam, certo? Então, esse é o Problem-Based Learning. Depois eu vou passar os slides, vai estar mais esclarecida as etapas que você deve seguir para a elaboração do problema, dos grupos tutoriais. Você vai escolher um estudante líder que vai liderar as discussões do grupo, que vai liderar as discussões das ideias, porque vão aparecer várias ideias. Eu acho que para resolver esse problema a gente tem que fazer isso. Então você como professor vai controlar as anotações desses alunos e também você vai observar, porque às vezes eles podem estar indo em um caminho que você não quer que ele vá,
certo? Lembrando que o Problem-Based Learning, o problema que você vai propor, ele não vai ter só uma resposta que tem que chegar na verdade absoluta ali daquele problema, certo? Os alunos, eles podem ter diversos caminhos e diversas resoluções para esse problema. Você vai até se abismar com a quantidade de ideias que eles trarão para a sala de aula e o engajamento desses alunos para resolver esse problema, porque aluno gosta de ser desafiado. E nós, como professores, precisamos desafiá-lo sempre, logicamente, em uma ótica do conhecimento, né? Deixa eu ver aqui. Eu gosto muito de trabalhar aqui com esta imagem que trabalha as etapas do Problem-Based Learning e trabalha também como é realizada a pesquisa científica. Então, o aluno ele observa a realidade, ele observa o problema, certo? Com isso, ele tem pontos chaves, que são os fatores ou os aspectos mais importantes que está relacionado àquele problema. Ele tem a teorização, né, que ele vai analisar a causa do problema e buscar teorias para identificar e resolver aqueles problemas, as hipóteses de solução. Então, se ele está bem fundamentado, ele vai gerar hipóteses, com isso ele vai testar essas hipóteses e aplicar na realidade com práticas concretas para resolver esse problema, certo? Então, depois vocês deem uma analisada melhor nesse gráfico, que ele é extremamente importante. Aprendizagem baseada em projetos, eu vou deixar aqui no slide para depois vocês lerem, eu acho que ela é mais importante no ensino superior, só que a aprendizagem baseada em projetos, ela também é conhecida como PBL, só que a diferença é Problem-Based Learning é a aprendizagem baseada em problemas. Você, professor, cria o problema. O Project-Based Learning, você vai dar um problema para o aluno e o aluno, no final, ele tem que elaborar um projeto. Então, pode ser uma definição, ele vai criar uma nova definição, ele vai criar, por exemplo, um dispositivo, ele vai criar um programa. É muito interessante, porque na faculdade onde eu trabalho, por exemplo, eu tenho o desafio das pontes. Então, o projeto dos alunos é fazer a ponte de palitos que sustentam uma maior massa, entendeu? Então, essa é a aprendizagem baseada em projetos. O aluno ele vai ter que estudar vários conceitos para chegar e montar esse projeto, né? E outra que eu acho extremamente importante, vocês devem aplicar, e aqui eu só trabalho nesse slide, que ele já é o suficiente para vocês observarem, é a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? É a troca do papel. O que geralmente a gente está acostumado? Vai no quadro, passa conteúdo, e o aluno lá em casa ele vai resolver exercícios. Vamos mudar esse papel? O que vai acontecer? Você vai passar o material para esse aluno estudar em casa, certo? Ele vai ler em casa. No início, vocês vão perceber que eles vão ser... vai ser difícil você perceber que eles leram, que eles fizeram. Mas quando eles começarem a perceber que outros estão fazendo, que outros estão aprendendo, os que não estão fazendo vão começar a fazer. Você pode ter certeza. E aí você vai passar o material de estudo. E aí eu vou mostrar para vocês que eu geralmente monto o Google Sala de Aula. Eu monto uma sala de aula virtual para colocar, né? Eu uso como repositório e também como uma sala de aula para haver discussões. E aí, o aluno, quando chega em sala de aula, ele vai realizar os exercícios em sala de aula. E as discussões serão realizadas em sala de aula. Então, olha aqui. Antes, a gente tem o aluno estudando em casa. Então, você pode colocar uma videoaula para ele assistir sobre o conteúdo que você quer abordar. No momento da sala de aula, durante o processo, aqui, você como professor vai estar atuando ali na resolução de exercícios. Porque na resolução de exercícios que o aluno tem mais dificuldade. E lá na casa dele, ele vai estar lá resolvendo exercício e falar, nossa, por que o professor não está aqui para me ajudar a resolver esse exercício? Porque eu estou com essa dúvida e não consigo tirar. E aí o aluno desiste. E aí, na sala de aula invertida, esse momento será na sala de aula. A resolução de exercício será na sala de aula, certo? E depois, você tem ali a sistematização do aprendizado, certo? Você vai perceber que, com a sua ajuda, o aluno ele consegue aprender, consegue entender melhor aquilo que ele viu em sala e aplicado sala de aula. Então, tem diversas maneiras de ser feita a sala de aula invertida. Eu trabalho muito com artigos científicos, peço para os meus alunos lerem os artigos e a gente discute em sala de aula. É fantástico e vocês verão as falas desses alunos em relação a isso, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho uma animação que depois vocês podem ver. O estudo de caso é uma metodologia parecida com o Problem-Based Learning, só que o professor ele vai dirigir e liderar o problema, certo? E o aluno ele vai fazer anotações sobre aquele problema que o professor dá, certo? Isso daqui
quando o professor dirige e lidera e o aluno faz a anotação e segue as aulas, não é estudo de caso, é o método tradicional. No estudo de caso, o professor ele facilita, envolve, avalia. O aluno investiga, lidera, apresenta e decide. Aqui o aluno, a gente vai trabalhar principalmente a decisão do aluno. Então você vai trabalhar com o estudo de caso, você vai preparar um caso e esse caso ele pode ser real ou simulado, tá? Geralmente é legal você trabalhar com casos reais, porque o aluno depois ele vivencia isso na prática, né? Ele vai vivenciar dentro da sociedade, dentro do seu meio familiar, e ele vai expandir isso, ele vai passar essa informação para outros. E como foi o caso da chuva ácida. Mas aí no estudo de caso, você vai propor um caso e que o aluno vai chegar ali em uma resposta mais concreta, certo? O aluno vai investigar as teorias que ele vai ter em mente, ele vai pesquisar bastante, ele vai fazer entrevistas, e aí ele mostra depois a resolução. É muito utilizado na área da saúde. Os professores de biologia gostam muito de utilizar, por exemplo, em relação à doença. Fulano de tal apresenta sintomas assim, tal. O que você faria se fosse um profissional da saúde? Então, o aluno ele vai ter que investigar ali. Você vai ter uma interdisciplinaridade muito legal. Porque o aluno ele vai ter que ter conhecimento da biologia, ele vai ter que ter conhecimento da fisiologia, ele vai ter que buscar conhecimentos da farmacologia. Então, ela é mais utilizada no ensino superior. Mas pode também ser utilizado no fundamental e médio, depende do caso. Aí você vai elaborar um caso mais simples e você vai perceber que o aluno ele vai se envolver no caso e vai aprender bastante, certo? Aqui eu coloco as minhas experiências, né, vividas com as metodologias ativas. Desde o meu ensino médio, o que me motivou a trabalhar com metodologias ativas? Quando eu entrei no ensino médio no IFMT Campus Cáceres, eu tive alguns professores que eu percebia que fazia a gente trabalhar demais. Tipo, chegava em sala de aula e fazia assim, ó. Pessoal, vamos lá. O problema de hoje vai ser esse, a lista de exercícios está aqui. Vamos resolver juntos? E aí, vamos usar o livro didático como meio de consulta para tentar resolver esses problemas. Aí eu pensava, uai, mas peraí, esse professor devia estar usando o quadro, explicar esse conteúdo e aí eu aplicar. Então eu fui resistente. E você vai perceber que o seu aluno vai ser resistente no primeiro momento que você aplicar a metodologia ativa. Só que depois, ao passar do tempo, eu fui me envolvendo e os meus colegas também foram envolvendo e foram percebendo quão importante era aquilo de nós aprendermos a aprender, de nós buscarmos o conhecimento. Então, isso fez com que... aí eu pensei, nossa, se eu for professor, eu vou ser um professor parecido com essa professora, vou pegar o que essa professora faz, porque ela faz eu investigar, eu vou usar muito dessa professora que trabalha com seminário e faz com que eu busque o conhecimento, eu vou ser um professor assim. E aí eu percebi que, depois que eu entrei como professor, eu comecei a dar aula com 21 anos, percebi que eu aplicava as metodologias ativas, mas eu não taxava a metodologia ativa. E aí quando eu tive acesso, quando eu comecei a dar aula na Faculdade do Pantanal, e dentro do currículo estabelecido estão as metodologias ativas, eu percebi, nossa, eu aplico metodologia ativa, mas eu não sabia que o nome era metodologia ativa. E isso fez também com que eu estudasse isso no mestrado e aplicasse na minha pesquisa, na minha dissertação, e que deu super certo. Convido-os a estarem presentes na minha defesa, provavelmente vai ser até final do ano, se Deus quiser, né? Estou na etapa de inscritos, os resultados estão maravilhosos. E vai ser aí em Barra do Bugres. Eu vou mandar o convite para vocês assistirem, porque eu apliquei metodologias ativas com avaliação de um objeto de aprendizagem digital no ensino superior. Tá? Então, o convite está feito e espero que dê tudo certo para que vocês compareçam. E isso me motivou a explorar mais o uso das tecnologias digitais juntamente com as metodologias ativas, certo? E aí eu coloco a avaliação de alguns alunos em relação às metodologias ativas. Olha só, por exemplo, a Maria Eduarda, uma aluna do ensino superior, do curso de biologia, ela coloca o seguinte: caros colegas e profissionais, com ênfase nas metodologias ativas, pude constatar que os alunados possuíram um pensamento mais crítico, correlacionando os recursos tecnológicos em âmbitos aos recursos didáticos. Simbolicamente, ao meu ver, não há dissociação em dizer que um bacharelado inserido em um curso de licenciatura possa interferir no ensino-aprendizagem, pois nosso juramento é servir a vida, ou seja, ensinar sendo uma maneira de fazer, de contribuir, aprender, ressignificar, reconstruir, entre outros fatores. Em contrapartida, terá momentos em que seremos mais professores, ora mais pesquisadores, ora mais técnicos, assim sucessivamente. Então, percebam a análise crítica que essa aluna fez.
E ela me disse, professor, olha, eu fiquei tão crítico nessa relação de ensino porque eu me deparei com as metodologias ativas, que me tornou uma pessoa mais crítica, tanto em relação ao conhecimento, quanto à sociedade em que eu vivo. Então, você percebe que, pode ter certeza, quando você começar a aplicar as metodologias ativas, você formará alunos mais críticos e alunos com mais gratidão a você, porque ele vai perceber que você está ali preocupado com a aprendizagem dele, certo? Algumas respostas de alunos, quando eles fizeram uso de uma tecnologia digital e metodologias ativas. E aí eu questionei eles com a seguinte pergunta. Depois dessa situação de ensino envolvendo metodologias ativas e uso do aplicativo, você, como futuro professor de biologia, usaria em suas aulas tecnologias digitais? Caso a resposta seja sim, usaria com metodologias ativas? Explique suas respostas. Então, tem algumas respostas aqui, olha que interessante. Sim, com certeza, levando em consideração como foi boa a experiência para toda a turma. As aulas se tornaram dinâmicas e atrativas, proporcionando interesse e desenvolvimento maior por parte dos alunos. E, além disso, favoreceu a relação entre docentes e discentes. A aluna 3, por exemplo. Sim, faria uso das tecnologias digitais, onde com certeza usaria com a metodologia ativa. O aluno necessita receber um norte do professor, só que respostas prontas não faria entender. E com o uso da metodologia ativa, poderia vir confrontar com esse aluno e buscar seu próprio conhecimento, através do uso da tecnologia e discussões em grupos. Olha quão maravilhosas essas respostas. Eu chamo a atenção para o aluno 18, que diz o seguinte, olha. Sim, e com toda certeza trabalharia com metodologias ativas. Vejo que atualmente no Brasil, nas instituições de ensino, um dos grandes problemas da educação em questão são as metodologias trabalhadas pelos professores, nas quais estes não incentivam seus alunos a buscarem o conhecimento, prestem atenção, a problematizar e questionar sua realidade. Nós, alunos, temos que aprender a aprender e aprender a desaprender também, pois o nosso ensino ainda é muito industrial, baseado em uma lógica que preza por decorar os conteúdos, pouco se importando se o estudante realmente aprendeu. Após o contato com a metodologia ativa, trabalhada pelo professor Emerson em sala de aula, e com os elogios da mesma, estou super motivada a investigar mais este assunto, e como futura professora de biologia, é minha responsabilidade, baseada no atual cenário político brasileiro e com toda a trajetória da educação no país, prezar pela construção de um ensino de qualidade. Pois, como sabemos, a educação é a chave para um futuro mais justo e igualitário. Olha só a resposta dessa aluna e o quanto a metodologia ativa influenciou na forma dela pensar. Isso me motiva a todo momento. Então, eu digo hoje que até eu me aposentar, até eu ficar caquético, eu aplicaria as metodologias ativas, porque eu vejo em loco, eu percebo quão importante é. Quão é importante nós fazermos os nossos alunos ficarem mais críticos e, principalmente, não se esqueçam, deixe claro isso para os seus alunos, que eles são capazes de aprender a aprender, certo? E aí eu chamo a atenção para vocês que nessa atual conjuntura da aprovação da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, as metodologias ativas estão no cerne da BNCC. Vejamos aqui. A nova versão da base prevê que os estudantes devem, ao longo da educação básica, desenvolver competências cognitivas e socioemocionais para sua formação. São 10 as competências gerais determinadas pela BNCC e consideradas fundamentais para os estudantes. Eu tirei 2 aqui que está claro que a BNCC quer que nós apliquemos as metodologias ativas. Primeiro, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Aqui a definição de metodologias ativas. Bem claro, né? E aí, eu gostei muito dessa frase de Luiz Rasquilha, que é o especialista em futuro. Olha o que ele diz. Nós entramos na escola aos 6 anos com 98% de índice criativo. Então, a gente chega na escola criança com todo aquele gás, com toda aquela garra, querendo aprender. Só que saímos da faculdade aos 23 ou 24 anos com apenas 2% desse índice criativo. Onde está o problema?
Será que somos nós professores? São os alunos? Isso está tudo interrelacionado. Mas será que com o uso das metodologias ativas, essa porcentagem não aumentaria? Nós não conseguiríamos fazer com que os nossos alunos saíssem com esse 98% de criatividade que ele entrou? Porque a gente percebe que quando a gente entra na escola, nós somos muito curiosos, nós queremos entender tudo. E quando a gente se depara com um ensino transmissivo, um ensino tradicional, nós somos barrados. Nós somos barrados a expor as nossas ideias e a construir o nosso conhecimento, certo? E com as metodologias ativas, nós, professores, fazemos com que os nossos alunos sejam criativos do início ao fim da carreira do ensino público, no ensino fundamental, no ensino médio, até o ensino superior. E fazendo com que esse aluno crie vários projetos que, no futuro, nos beneficiarão, certo? E aí eu quero deixar claro também que, em muitos momentos, na metodologia ativa, o ensino tradicional é necessário. Várias vezes eu vou no quadro, explico conceitos, explico cálculos, só que, aliado à metodologia ativa, o ensino tradicional ele se torna muito mais instigante e desperta muito mais a curiosidade do aluno, tá? Então, eu paro por aqui. Eu quero gravar uma outra palestra em outro momento de formação de vocês. Agora com o uso de tecnologias digitais, por exemplo, eu uso o Google Sala de Aula. E aí demonstrar como usar o Google Sala de Aula com as metodologias ativas e facilitar muito a vida de vocês, professores, porque a gente sabe que na nossa vida é difícil, né? É complicado, coisa de prova, coisa de trabalho, e o uso do Google Sala de Aula facilita demais a nossa vida, demais mesmo, e o aluno gosta muito, ele interage, então, em outro momento eu posso fazer essa palestra, até no momento que eu estiver aí em Barra do Bugres, porque agora eu vou frequentar mais, né, na escrita da minha dissertação para conversar com o meu orientador, que é o José Wilson Pires Carvalho, que é professor e coordenador do programa, do mestrado. E convido vocês também, a quem ainda não possui mestrado, doutorado, em Barra a gente tem um programa de ensino de ciências e matemática com vários vieses e um deles é as tecnologias digitais com as metodologias ativas. Procurem se informar sobre as formações que estão tendo, sobre os processos seletivos e façam isso, porque é difícil a nossa caminhada, é difícil ser professor, certo? Mas nós precisamos sempre estar em formação para melhorar o nosso trabalho, para melhorar a nossa qualidade de vida e também dos nossos alunos, né? Porque sem eles nós não somos nada, né? O meu contato está aqui, tá? O meu e-mail, emersonoff.quimica@gmail.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar que eu respondo, certo? O meu telefone está aqui também, o meu Facebook lá é Emerson Figueiredo. Se vocês quiserem me adicionar, porque sempre que eu aplico a metodologia ativa, eu compartilho as minhas experiências. E eu espero que vocês tenham gostado dessa breve palestra. Breve não, que foi 50 minutos, né? Mas dúvidas professor Emerson, eu quero trabalhar, por exemplo, TBL, mas eu fiquei com tal dúvida. Você me ajuda aqui na minha área, que é história? O que eu posso fazer para ver se vai dar certo? Pode me mandar pelo Facebook, principalmente, eu estou sempre online ali, respondo, certo? E foi um grande prazer contribuir. Foi uma contribuição rápida, né? Mas eu acredito que ela serviu de faísca para que vocês busquem se informar mais sobre as metodologias ativas e acreditem. As metodologias ativas estão tomando conta da educação. Professores que logo não estiverem adeptos a estas metodologias poderão se tornar ali, como eu posso dizer, defasados, certo? Então, nós sempre precisamos estar em formação e saibamos que os nossos alunos estão ficando cada vez mais críticos. Vamos utilizar as metodologias ativas para pegar essa criticidade para o bem da ciência, né? Então, foi um grande prazer, agradeço a todos pela atenção e quando precisar estarei aí, ok? Tchau, tchau!